Agora a gente vai ter uma apresentação do Aderson. O Aderson está no Canadá e ele vai fazer essa apresentação por videoconferência para a gente. E a apresentação dele é justamente sobre trabalho remoto. Como você pode trabalhar remotamente, você está no lugar e seu cliente em qualquer outro lugar do mundo. O Aderson, ele, por pouco, eu não fui colega dele na UFC, ele se formou alguns anos antes de mim, aqui na UFC de Fortaleza, e depois disso ele foi trabalhou em alguns lugares antes de ir para o Canadá, e agora ele está no Canadá e vai fazer essa apresentação para a gente. Aderson, está contigo. Tá comigo? Ok, perfeito. Eu não escutei muito da sua introdução, não, mas eu vou. Eu vou talvez me reintroduzir em algum momento. Enfim, deixa eu começar aqui. Seguinte, vou conversar com vocês sobre trabalho remoto. Por que é que eu vou conversar sobre trabalho remoto? Porque eu trabalho remotamente, tanto como funcionário, como empregador também, nos últimos 10 anos. Então, eu entendo um pouquinho do que é trabalho remoto. Mas antes de mergulhar no assunto principal, eu queria agradecer ao meu amigo de longas datas, Davidson Nunes, e ao professor Marcos Freitas também pelo convite. E é uma honra, é um prazer de eu estar falando para vocês por eu ter me formado na UFC e eu ter vivido tanto tempo em Russas também. Eu vivi a minha infância toda em Russas, então é um prazer estar falando com vocês. Mas vamos começar aqui. Seguinte, para começar, meu nome não é Anderson. Então, por favor, não confundam. Brincadeirinha à parte, é muito comum confundirem meu nome com Anderson, me chamar de Anderson e não de Aderson. Então fica aí para marcar para vocês que eu não me chamo Anderson. De onde é que veio Aderson, não sei. Meu pai era Aderson, meu avô era Aderson, então tem muita gente aí para perguntar, para justificar. Eu não sei de onde vem. Mas, novamente, antes de entrar no ponto principal, o professor Marcos me pediu para dar uma geral no meu passado, no meu histórico, e eu vou tentar resumir um pouco antes da gente tocar no ponto principal. De onde é que eu venho? Eu venho aí da região. Eu venho aí de São João do Jaguaribe. É uma terra que provavelmente vocês nunca ouviram falar, mas é bem pertinho de vocês. Russas é esse ponto verde bem acima, e aí a gente tem Limoeiro e tem São João aí no cantinho, esse pontozinho avermelhado com 7 mil, 8 mil habitantes. Metade desses habitantes é tudo da minha família. Então é uma cidade muito pequena. Eu passei uma pequena parte da infância lá e fui morar logo em Russas e estudei na Unesim. Não confundam São João do Jaguaribe com Jaguaribe. A gente se magoa demais quando confundem São João do Jaguaribe com Jaguaribe. Jaguaribe é esse verde mais abaixo. É isso aí. Como eu disse, morei por 11 anos em Russas. Minha mãe era professora do colégio estadual e meu pai trabalhava no DNR, extinto DNR, que fica ali no tabuleiro, ali no início do tabuleiro de Russas. Então, morei bastante tempo, estudei na Unesim e tenho muito apreço e muitas saudades de Russas. Onde é que eu tô? Atualmente eu moro numa cidade chamada de Ajax. Ajax não tem nada a ver com a tecnologia. É uma cidade pequena, relativamente pequena, do lado de Toronto, fica a 40 km de Toronto. Na verdade, hoje mesmo eu já fui e voltei de Toronto. É uma cidade pequena de 100 mil habitantes. E eu já moro nessa cidade há 10 anos, mas no Canadá eu tô no Canadá há 14 anos. O que mais aqui? No Canadá há 14 anos. Por que o Canadá? Né? Alguém pode perguntar por que, que você foi parar no Canadá, logo no Canadá, que é tão diferente, começando pelo clima, é muito diferente do nosso Brasil e do nosso Nordeste. Né? Na época, eu sempre pensei em morar fora. E aí, quais eram as alternativas? Né? Morar fora e numa terra que falasse inglês. Então, vinha na cabeça Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, Canadá. E aí eu comecei a eliminar
E o meu primeiro ponto de eliminação era qual era o país, quais eram os países que estavam abertos à imigração, né? Que estavam atraindo, querendo atrair imigrantes. E o Canadá e a Austrália se destacavam bastante nisso aí. E o Canadá foi o eleito, foi o sorteado, por ser muito próximo dos Estados Unidos, desse país que eu tinha a intenção em algum dia morar por lá e mudei de ideia. Mas enfim, por ser próximo dos Estados Unidos e falar inglês, ser aberto à imigração, com esses componentes, né, com esses elementos, eu decidi morar no Canadá. A área na época estava em grande demanda, então, de certa forma, a imigração foi relativamente rápida. O processo demorou mais ou menos uns 8 meses e eu estava com visto por volta de 2002. Então, 2002 foi quando, na realidade, 2001 foi o processo, 2002 foi quando eu vim para o Canadá. O que mais, Cia? Seguinte, o seguinte, e vocês vão me desculpar, aqui e acolá eu vou jogar uma palavra em inglês, porque por trabalhar e viver tanto no inglês e conversar no inglês o dia inteiro, você se acostuma a falar algumas expressões em inglês. Então, não é porque eu sou besta, não, tá? É só porque eu tenho já, enfim, 14 anos de Canadá, então trabalho muito inglês, então às vezes alguma expressão vai escapulir, mas eu vou tentar que isso não aconteça. Enfim, o professor Marcos me pediu para contar alguns fatos engraçados, alguns fatos interessantes da minha vinda do Canadá, no início do Canadá, de inglês, de novas experiências. E eu sou terrível para contar piada, contar coisa engraçada. A melhor piada do mundo eu consigo estragar muito facilmente. Mas eu vou tentar. E não é uma piada, na realidade é um caos. Vamos colocar dessa forma. É um caos. Um dos causos que eu gostaria de mencionar é de uma amiga minha. Isso é com relação à língua, né? A problemática da língua, quando você chega, você acha que sabe inglês e você não sabe tanto inglês quanto você achava que sabia. Mas essa minha amiga trabalhava numa empresa e um belo dia o chefe dela não veio e ligou para ela. E ele pediu para ela, e aí eu vou falar uma frase em inglês, né? Look at the screen. E ela começou a falar mais alto. E ele repetiu, look at the screen. E ela falava mais alto. E ele achando graça, falou, the screen, screen. E quanto mais ele falava screen, mais alto ela falava. Até que depois de muita frustração, depois de não conseguir entender realmente o que ele estava querendo dizer, ela disse, me dá um segundo, deixa eu ligar para o meu marido. Aí ela ligou para o marido dela, e o marido dela, muito gentilmente, falou, bicho do mato, ele tá querendo dizer não para você não falar mais alto, ele tá querendo dizer para você olhar para a tela do computador. Look at the screen, the computer. Olhar para a tela e não falar mais alto. A ficha caiu, ela entendeu, mas ela contando isso é super engraçado. Eu ainda bolo de achar graça toda vida que a gente recorda desse evento dela. Isso é um evento. Outro evento, eu vou resumir um pouco, foi comigo mesmo. Minha primeira entrevista de trabalho, achando que sabia inglês, e vem uma canadense e um chinês me entrevistar. E eu vou lá no meu paletó, no meu terno, e o foco da entrevista era com o chinês. Então, ele me fazia pergunta, só que imagine, eu acabei de chegar no Canadá, eu não me comunicava muito bem em inglês, mesmo tendo estudado inglês por 13 anos, achando que sabia tudo. E esse chinês vem pra mim e começa a fazer pergunta. E eu não consigo entender. Se minha vida dependesse disso, eu tava morto. Porque eu não conseguia entender o que esse cara falava. Por causa do sotaque dele. O sotaque chinês é muito carregado. Muito carregado mesmo. Até hoje em dia, depois de 14 anos no Canadá, um chinês falando com você, talvez eu não consiga entender. Imagine 14 anos atrás. Então, ele falava pra mim, me perguntava, e eu olhava pra canadense e perguntava, o que ele tá falando? O que ele tá me perguntando? Imagine, resumindo a história toda, imagine que eu não fui contratado, né? Porque eu provavelmente ia trabalhar com esse chinês, e se eu não conseguir entender o inglês dele, eu não ia conseguir trabalhar. Então, essa entrevista foi um fracasso total, mas foi uma boa experiência para estar contando aqui para vocês. É isso, eu queria só
começar a nossa conversa com algo que eu acho engraçado, é a única coisa que eu posso reportar de engraçado. Vamos começar aqui, deixa eu só reabastecer minha água. Seguinte, vamos começar a entrar um pouco mais aqui no ponto principal da conversa. Eu costumo dizer que, né, alguém pode refutar isso aí, mas eu costumo dizer que todo trabalho que pode ser produzido digitalmente, ele pode ser conduzido remotamente. Imagine só, se eu posso desenvolver um app, criar uma aplicação, criar um site, tudo remotamente, né? Se eu posso fazer tudo com o meu computador, meu teclado, por que não fazer isso fazer isso à distância, né? Os meios de comunicação estão aí, eu não preciso pregar para vocês a internet, né? Porque vocês, enfim, a gente tá mais do que mergulhado nisso aqui há muitos anos. Mas esse é o ponto que eu gostaria de salientar mais, né? O que pode ser produzido digitalmente pode ser conduzido remotamente. Um dentista, um médico, um cirurgião, provavelmente ainda não dá para fazer remotamente. Você tem que estar lá com o paciente. Mas o nosso trabalho, né, o nosso tipo de trabalho, e não só o nosso especificamente, mas um trabalho digital, como por exemplo de um designer, como por exemplo de um escritor, como por exemplo um programa que vem mais ao nosso caso, ele pode ser feito só com o computador, só com o nosso computador e entregue digitalmente pela internet. Então, se ele pode ser feito dessa forma, por que não fazê-lo remotamente? Essa é a minha questão e é onde eu vou me aprofundar um pouco mais. Eu quero começar a mencionar alguns modelos de trabalho remoto. E vou começar aqui, na verdade, eu vou mencionar 3 modelos de trabalho remoto. O primeiro deles, que é o mais óbvio, é o mais simples, é o que acho que é o que a gente escuta mais falar, que é o modelo de um funcionário. É você, ao invés de ser um funcionário dentro de uma empresa fisicamente, é você ser funcionário remotamente daquela empresa. Esse é o modelo que eu acho que conhecemos mais e temos ouvido falar mais e mais, que é, ao invés de você estar localmente, você está remotamente, mas você é funcionário daquela empresa. Só mudou o local, só mudou que você, ao invés de estar lá fisicamente, você está na sua casa. Esse é o modelo inicial. Não é um modelo que eu vou focar a nossa discussão hoje, muito. Eu trago algumas informações sobre isso, mas não é o modelo principal, porque não é muito a minha realidade. A minha realidade se encaixa mais nos outros 2 modelos que eu vou falar em um segundo. Trouxe aqui um pouco de estatística para temperar aqui a apresentação. No Brasil, eu encontrei que 36% das empresas, no geral, já aceitam alguma forma de home office. Então, não quer dizer que seja 100% remoto. Pode ser um tempo parcial, pode ser alguns dias na semana, mas 36% já aceita algum modelo de trabalho remoto. Não necessariamente 100%. Esse é o primeiro. E a segunda estatística é que desses 36%, 19% dos 36% são empresas de tecnologia. Então, o maior tipo de empresa nesses 36% são as empresas de tecnologia. Enfim, a gente está aí no nosso quintal, né? Pronto, então o primeiro modelo que eu mencionei é o funcionário. O segundo modelo é o que eu vou chamar popularmente de freela. É o cara que trabalha por contrato, é o cara que trabalha por hora ou por um projeto fechado e que não tem intenção de criar vínculos empregatícios com as empresas. Esse aqui é mais um modelo que não utiliza o... Qual é o termo que é usado no... Desculpe. O termo utilizado aí, eu só tenho aqui uma anotação, é o CLT, né? Esse não é o modelo CLT, ele não tem intenção de trabalhar formalmente. É mais uma microempresa, é trabalhando por conta própria. É conseguindo trabalho, projeto, quer seja por hora, quer seja projeto fechado, pela internet ou até mesmo localmente. Claro, para você trabalhar localmente com esse tipo de modelo, né, a sua cidade, né, a sua região tem que ter demanda naquela área. Por isso que eu menciono o trabalho remoto, né, porque você não está restrito geograficamente às limitações da sua região. Então isso aí é o que eu chamo de freela, né? Eu trabalho por projeto, trabalho por conta própria, projeto ou por hora, né? Próximo tipo aqui, que é o terceiro tipo, que é o empreendedor.
O empreendedor, e eu percebi que vocês têm algumas cadeiras de empreendedorismo, né? Tanto no curso de ciência da computação como no curso de engenharia de software. Então o empreendedor é mais aquela pessoa que pode botar a mão na massa, não tem nada de errado colocar a mão na massa, né, e desenvolver, mas normalmente ele está trabalhando com mais gente. Quer sejam essas pessoas locais a ele, quer sejam essas pessoas remotas a ele também. E aí, entre esses dois, entre o freela e o empreendedor, eu me encaixo no meio desses dois. Que eu tanto boto a mão na massa, eu desenvolvo, eu programo, como eu também tenho pessoas trabalhando comigo, não localmente. Até mesmo as pessoas que trabalham comigo, eu não tenho ninguém localmente. Eu trabalho com pessoas nos Estados Unidos, com pessoas na Índia, nas Filipinas, na África do Sul, trabalho com pessoas bem espalhadas pelo mundo. E também temos clientes espalhados pelo mundo inteiro. Só um adendo, uma parte aqui. Eu vou reservar uma parte do final para abrir para perguntas, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta, lembre da pergunta, faça uma anotação e no final eu abro para perguntas se houver algumas. É isso, o empreendedor é isso. Eu trago mais algumas estatísticas aqui. Eu não encontrei muita estatística com relação a isso no Brasil, mas aí eu trouxe uma estatística com relação aos Estados Unidos, né? 34% da população de trabalho ativa americana já trabalha, de certa forma, como freelancer. Quer seja freelancer em tempo parcial ou em tempo integral. E nesse freela aí que eu estou me referindo, nessa estatística, essa estatística é mais ampla. Ela não se restringe só à tecnologia, ela inclui, por exemplo, um contador que trabalha em tempo parcial para alguma empresa. Ou então, um trabalhador que faz Uber, que dirige um táxi num determinado período do dia dele. Então, são trabalhadores freelancer também, part-time, né, tempo parcial e tempo integral. Então, essa estatística é geral, não é só na área de tecnologia. Mas, se você for analisar um pouco mais esses dados, a grande maioria dessa população é de freelancer na área de tecnologia, na área de marketing, que são aspectos de marketing online, né, que são aspectos que dá para fazer remotamente. Então, essa é a estatística de freelancer americana. Seguinte. Só reabastecer aqui o combustível. Queria trazer agora para vocês 3 casos, né? 3 casos de pessoas que eu conheço. E um das pessoas, na verdade, sou eu. Então, 2 casos de pessoas que eu conheço e o meu caso, eu quero trazer para vocês e exemplificar. Exemplificar e mostrar que não só sou eu falando isso, né? Eu vejo isso aqui diariamente. Eu trabalho. Na verdade, pense um segundo. As pessoas com quem eu trabalho, África do Sul, Filipinas, Índia, eles são trabalhadores remotos. Então, normalmente, eu quero trazer alguns casos em particular e quero focar mais em pessoas do Brasil, né? Quer estejam morando no Brasil, quer estejam morando por aqui, e trazer e comentar um pouco da experiência deles. São pessoas que eu convivo e convivi por muito tempo e trabalham remotamente. Eu vou começar pelo meu amigo Vladimir César. Vladimir, ele fez faculdade comigo e nós viemos juntos para o Canadá. A gente armou tudo e ficamos... vimos como era todo o processo, fizemos o processo juntos, viemos aqui para o Canadá junto e hoje ele mora na capital do Canadá, em Ottawa, e ele é um iOS developer, né? Ele é um desenvolvedor iOS. Ele largou o trabalho dele 4 anos atrás. Ele passou 6 meses viajando pelo Oriente. Então é só uma peculiaridade desse cara, desse indivíduo. Ele passou 6 meses com a esposa viajando pelo Oriente, viajou pela China, Índia, tudo que é buraco ali no Oriente eles passaram. E quando ele retornou, ele decidiu não voltar mais para o trabalho regular, não voltar mais para o trabalho local dele. Ele abandonou o trabalho, ele pediu demissão e decidiu partir por conta própria. E ele hoje em dia é bem sucedido na carreira dele. Voltando alguns anos atrás, quando ele estava começando, a única coisa... o modelo que ele se encaixa é mais um modelo de funcionário. Então, ele é funcionário remoto de uma empresa. Ele não é bem o freela, não é um... Se bem que ele faz algum trabalho de freelancer, mas o foco dele é ser funcionário remoto. Então, hoje em dia, ele está trabalhando para uma empresa, está até fazendo
passando temporada nos Estados Unidos, devido a essa empresa ter sido incubada nos Estados Unidos. E muito bem sucedido. E o que deu... E a gente sempre conversava. Eu tava nessa carreira por 10 anos, ele tava iniciando. E eu dizia pra ele, ó, Vladimir, arrume o seu perfil do LinkedIn. E é algo que eu vou mencionar daqui a pouco. No momento que ele arrumou, no momento que ele colocou a experiência dele, que ele caprichou no perfil dele do LinkedIn, as coisas começaram a acontecer. Propostas começaram a aparecer, entrevistas começaram a aparecer de trabalho remoto, que é o que interessa a ele. E hoje em dia, normalmente, ele está bem sucedido como um funcionário remoto. Outra pessoa. Thiago Tavares. O Thiago é uma história bem diferente. Ele é um designer, mais um desenvolvedor front-end. E ele trabalha de Fortaleza, ele mora em Fortaleza. Ele trabalhou comigo de 2007 a 2009, passamos 3 anos trabalhando juntos. E quando eu deixei aquela empresa, ele decidiu ir trabalhar por conta própria também. Trabalhando a partir de Fortaleza como designer. E ele trabalha com clientes no mundo inteiro. O inglês dele, no início, não era muito bom não. Nunca foi muito bom. E na verdade eu diria que ainda não é muito bom. Mas nem por isso ele desistiu e disse, ó, meu inglês não é bom, eu vou esperar que meu inglês seja bom. Não, ele decidiu encarou, deu muito certo. Ele trabalha remotamente já há 6 anos. E eu vou dar uma informação aqui que faz bem a diferença, que mostra a diferença. Esse cara ganha o dobro como designer do que ele ganharia numa empresa local em Fortaleza. Então ele está ganhando o dobro do que ele ganharia normalmente numa empresa boa, grande, em Fortaleza. Trabalhando remotamente, trabalhando com clientes, ele trabalha mais no esquema de freela. Ele basicamente é só ele criando sites, né, logos, o que quer que seja. Qualquer que seja o tipo de trabalho de design que aparece para ele e que ele vai atrás. Então, deu muito certo para ele, ele é muito bem sucedido, muito satisfeito, muito feliz com o modelo que ele escolheu de trabalho remoto. O que mais aqui? Ok, e aqui vem um pouco, eu vou mergulhar aqui um pouco mais na minha situação. Só descrevendo aí, né, segundo minha filha mais velha, outro dia ela perguntou o que é que eu faço, né? O que é que eu faria? Ela tem 10 anos, né? E eu parei e disse, como é que eu vou explicar isso pra ela? Aí ela olhou pra mim assim, você é web guy, né? Você é o cara de web, né? Eu disse, pronto. Eu sou web guy, eu sou o cara da web. Então é assim que eu me descrevo, eu sou o cara da web. Só dando normalmente um geral no meu histórico, com relação ao trabalho remoto. Eu comecei a trabalhar remotamente em 2007, trabalhando como gerente de uma empresa que tinha funcionários remotos. Então eu trabalhava nessa época com 10 pessoas em Fortaleza. Todas de Fortaleza, não trabalhava com ninguém mais de lugar nenhum. Então eu trabalhava com 10 pessoas em Fortaleza. Aí passei nessa empresa 3 anos como gerente geral, 2007, 2008, 2009. No final de 2009, a empresa foi comprada por outra empresa e eu não bati bem com o novo chefe e disse, sabe uma coisa, eu vou pedir demissão e vou tentar minha carreira solo. Né? Eu gosto de dizer que eu fui para minha carreira solo em 2010. E deu tudo muito certo. Eu planejei para tentar essa carreira solo por 3 meses. Né? E se em 3 meses eu conseguisse fazer tantos dólares, né? Em 3 meses, eu realmente seguiria em frente nessa carreira solo, nessa carreira de freelancer. E consegui, em 1 mês e meio, chegar ao meu objetivo e abrir minha empresa. Comecei a trabalhar como freelancer e comecei também na verdade, em 2010, em janeiro de 2010, eu coloquei o site do DNN Hero, que é o meu site principal. E foi assim que eu dei início mais focado na minha carreira remota, mais como empreendedor, como freelancer, totalmente desconectado de alguma outra organização, né? Totalmente por conta própria. Eu abri minha empresa, eu abri tudo legalmente. Também trabalhei muito nessa época com pessoas no Brasil, mas nunca cheguei a 10 pessoas. Eu tinha 4, 5 pessoas trabalhando comigo no Brasil, em diversos modelos, alguns em tempo parcial, alguns em tempo integral, muitos estudantes. Então trabalhei nessa época com algumas pessoas de Fortaleza também. Para dar um pouco mais de
uma noção melhor em que tecnologia eu trabalho, né? Eu trabalho com tecnologia Microsoft, mas não pertence à Microsoft, é uma tecnologia chamada de DNN. DNN é um CMS, né? É um gerenciador de conteúdo. Eu diria, tipo o WordPress, que você deve ter um pouco mais de familiaridade, pelo menos deve ter ouvido falar. Só que é um CMS em cima da Microsoft, né? Em cima da plataforma Microsoft, né? O .NET, o SQL Server como banco de dados. Então, essa é a área do meu foco, né? Por isso, DNN Hero, né? É isso. O que é que eu gostaria de mencionar mais? O seguinte, esses foram os 3 casos que eu quis trazer para vocês e eu quero tocar agora no assunto de que o que é que precisa para começar, né? Por onde é que começa? Vou dizer o seguinte, não começa por ter, você não precisa ter documento nenhum. Eu coloquei aí como ilustração, CPF, identidade, só para fazer uma graça. Mas você não precisa ter nada. Ninguém vai chegar para dizer e vai dizer, ó, Marcos, você está habilitado a trabalhar remotamente, está aqui. Eu te dou esse certificado e você agora pode trabalhar remotamente. Não, você não tem nada disso. Você se escolhe, né? Mas tem alguns elementos, tanto físicos quanto psicológicos, né? Quanto mais humanos, que você tem que ou tê-los, ou pelo menos estar disposto a desenvolvê-los para ter maiores chances de ser bem sucedido nessa empreitada remota. Eu vou começar a tocar nos mais concretos, né? Isso aqui é o que eu diria que é um ponto principal. É você ter uma especialidade, né? Você ter uma especialização, você ter um foco. Né? Você não pode ser um pau para toda obra, não. Por mais que isso muitas vezes é um termo muito, muito comum no Brasil, né? Mas você tem que ser específico de uma área. E muitas vezes, ir mais a fundo naquela área ainda. Por exemplo, se você é um desenvolvedor Java, eu diria que ainda é muito genérico. Eu diria qual é o framework que você utiliza dentro, qual é a sua especialidade dentro do Java? Qual é a sua especialidade dentro de desenvolvimento mobile? Qual é a sua especialidade? Porque se você se torna só um generalista, você vai ter muita dificuldade de se destacar em qualquer área que você vai querer atuar. Então, escolher uma especialidade é muito importante. Eu não quero dizer que hoje, vocês, alunos de primeiro ano, de segundo ano do curso, você não precisa ter uma especialidade agora já. Mas mantenha isso em mente. E no decorrer dos seus cursos, vocês vão naturalmente, né, migrar e se voltar para uma especialidade. Mas eu quero que vocês tenham, né, isso aí em mente, que é escolher uma especialidade, ter uma especialidade. E eu estou sendo bem específico para a especialidade dentro de uma tecnologia, né? E eu vou dar mais exemplos disso. Prático, você precisa de um computador. Tá? E não tem por onde correr. Eu não tenho que discutir muito isso, não. Você precisa de internet. São os pontos mais básicos e elementares. E você precisa ter um local para trabalhar. Você não vai trabalhar da sua cama. Por mais que você queira, pode até ser um dia que você esteja doente, você vai trabalhar da sua cama. Mas não é viável você trabalhar da sua cama, da sua sala de estar, com a televisão na frente, tentando trabalhar. Não, pode ser viável por uma vez perdida, mas não é viável de uma maneira permanente, né? De uma maneira constante. Esse é o meu escritório. Alguém acredita que esse é o meu escritório? Será que eu consegui mentir bem dessa forma? Não, esse é o meu escritório. Esse escritório meio bagunçado é isso aqui que eu tenho atualmente. Não esse lindão aí de filme. Não, é esse aqui. Esse é o meu escritório, adoro, isso aqui é meu reino. Enfim, adoro estar aqui. Então pronto, eu conversei sobre os aspectos mais concretos, né? Você ter uma especialidade, você ter um computador, internet e um local para trabalhar. Agora eu vou mencionar um pouco sobre os aspectos mais humanos, mais psicológicos, mais subjetivos, né? Então você tem que ter, eu diria que você tem que começar a ter um objetivo, né? Qual é o seu objetivo em trabalhar remotamente, né? Por que é que você quer trabalhar remotamente? Será que é porque você não quer sair do seu local, a sua cidade de origem? Pode ser. Pode ser que você queira apenas ter mais flexibilidade de horário, ter mais tempo com a família. Se bem que
não confundam você trabalhar remotamente com você trabalhar menos não, tá? Você não trabalha menos não. Na realidade, eu trabalho muito mais do que se eu trabalhasse para uma empresa. Porém, o que é que eu tenho? Eu tenho a flexibilidade de decidir quando e como eu trabalho. Vou dar um exemplo. Semana passada, eu decidi tirar a segunda-feira de folga. Porque eu tava com minha família, a gente tava viajando, e sabe uma coisa? Eu vou ficar mais um dia aqui e não vou trabalhar hoje. Eu não tinha eu não tinha que responder a ninguém para fazer isso. Então, o meu objetivo com o trabalho remoto é basicamente ter flexibilidade e poder trabalhar de qualquer lugar onde eu baste ter internet e um computador. Pronto, isso aí é meu objetivo. Então, qual é o seu objetivo, né? Você tem que ter disciplina. Agora, o que eu quero também mencionar é que esses aspectos você não precisa tê-los todos no primeiro dia que você começar a trabalhar remotamente. Você pode desenvolver esses aspectos, né? Você pode ter mais disciplina. Hoje, eu tenho muito mais disciplina do que eu tinha há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, eu me lembro perfeitamente, quando eu comecei a trabalhar nos primeiros dias, que eu tinha aquela liberdade. Poxa, eu posso assistir televisão. Eu posso trabalhar, botar a televisão na minha frente e assistir televisão. Você vai ver que com o passar do tempo, né, você vai se disciplinar, eu espero, né, se você quiser ter isso como carreira, e você vai definir horários, né, você vai definir horários para trabalho, você vai definir espaço para trabalho, horário para trabalho, você sabe que você vai trabalhar até 5 horas ou 6 horas, depois disso não é mais hora de trabalho, é hora com a família, é hora com o que quer que seja que você vai fazer, que seja a parte de trabalho. Mas eu gosto muito dessa frase que é: você tem, né, duas dores para escolher, né? Você pode escolher a dor da disciplina ou a dor do arrependimento, né? Então eu acho muito profunda essa frase do empreendedor e autor-americano Jim Rohn. Motivação, ele tá muito conectado, né, com o objetivo, né? Você se motivar, você ter um objetivo, por que você está fazendo aquilo. Contanto, a motivação ele te dá o passo inicial, né? Ele te dá o início, né? Mas ao passar do tempo, né, você desenvolve hábitos, né? Você desenvolve disciplina, desenvolve o hábito, e aí sim você... Hoje, por exemplo, eu não tenho problema nenhum em trabalhar de casa, e eu vejo muita gente dizendo: poxa, trabalhar de casa deve ser muito complicado. É complicado no início que você está ajustando todo mundo, você está ajustando a família. Vou mostrar algo curioso aqui. Eu tenho meu escritório, e eu tenho 2 filhas, uma filha de 10 anos e uma filha de 4 anos. Então, quando eu tô ocupado, por exemplo, quando eu tô numa apresentação como essa, eu coloco isso aqui na porta. Então, quando elas veem isso aqui, elas nem sequer batem na porta, elas batem, porque elas sabem que eu tô ocupado e eu não posso atendê-las de forma alguma. Porém, quando isso aqui não tá na porta, elas sabem que podem bater. E elas só abrem a porta depois de bater e depois de dizer que pode entrar. Então, isso é parte da disciplina da minha parte e disciplina da minha família também. Depois de 10 anos, ou todo mundo está disciplinado, ou eu já quebrei, ou eu não funciono mais como trabalho remoto. Então, isso é a motivação. Apoio. Apoio é o seguinte: é interessante, é importante você ter apoio. Quer seja de um colega que decide ir para essa trajetória também com você, quer seja de um mentor que você... Poxa, aquele cara, ele trabalha remotamente, né? Ele já está fazendo isso há muito tempo. Eu sei que talvez seja difícil aí para vocês encontrarem alguém nesse perfil, mas eu posso dizer o seguinte: você já conhece alguém nesse perfil? Tá? Então eu me disponibilizo para apoiar, para guiar, para orientar, para o que é que seja, escutar. Se alguém decidir ir por esse caminho e quiser alguma opinião, mais alguma informação. Então, apoio é importante. Apoio não só de colegas, mas de família também é importante. Porque eu digo o seguinte: se a minha família, se a minha esposa não tivesse me apoiado quando eu decidi trabalhar remotamente de casa, eu não tinha condição de trabalhar remotamente. Já pensou o inferno que seria você trabalhar com a sua família, a sua esposa não te apoiando, né? O seu marido, o seu parceiro, seja lá quem for, não te apoiando? Então, apoio é muito importante. E outra coisa, por esse trabalho remoto não ser tão popular ainda, você não encontra muita gente que tenha passado por isso. Você não encontra amigos, meus amigos... O único amigo que eu entro em contato mais direto, que é o Vladimir, é o único que eu tenho um contato que eu posso trocar informação
sobre essa vida, né? Meus amigos amigos próximos, ninguém entende dessa vida, né? Ninguém entende dessa vida porque eles trabalham em empresas, fisicamente, né? Localmente. Então, eles não entendem da dinâmica de trabalho remoto, né? De você ter o seu próprio negócio, porque aí entra um outro elemento, né? Você também ter o seu próprio negócio. Então, apoio é muito importante, procure apoio. É isso. Personalidade. Novamente, mais um aspecto que você pode desenvolver ao passar do tempo. Não é todo mundo que consegue trabalhar sem ter ninguém por perto. Nós viemos de uma cultura, nós estamos numa cultura e numa sociedade que nós nos acostumamos a trabalhar com pessoas ao nosso redor. Nós somos seres, né, sociáveis. Não que eu não seja sociável, mas você passar a trabalhar remotamente sozinho não é algo muito fácil, não, do ponto de vista de que você não tem aquele colega de trabalho que está ali do lado, aquele chefe para dar o feedback, você não tem gente ao seu redor para interagir. Então, você muda isso aí para interações mais virtuais, se bem que eu tenho aqui a minha família, claro, e tenho alguns amigos locais, mas não é a mesma coisa. Não é todo mundo que se encaixa e que dá certo para trabalhar remoto. Na realidade, eu volto atrás um pouco aqui. Eu diria que quem quiser trabalhar remotamente pode desenvolver isso aí. Não é fácil no início, porque você está acostumado num modelo diferente, numa estrutura onde você tem gente para interagir fisicamente, né? Você tem o olho no olho, você tem a comunicação não só verbal, mas a comunicação física, né? Gestual. Então, não é toda personalidade, não é toda pessoa que se encaixa inicialmente. Mas é algo que eu acho que é importante, que é necessário. Comunicação, né? Você conseguir se comunicar bem. Novamente, um aspecto que pode ser trabalhado a longo prazo, você não precisa iniciar tendo comunicação, sabendo se comunicar bem. E se comunicar bem não é só questão da língua, não. Porque vocês vão ter uma opção aqui, né? Vocês têm a opção de trabalhar remotamente para uma empresa e para clientes no Brasil ou fora. Mas comunicação vai muito mais além do que você saber falar a língua. É você se comunicar com frequência com o cliente, é você saber se comunicar, interagir com um colega remotamente, é você entender que você não tem aquele colega lá, ou aquele chefe, ou aquele colega chefe, ou então subordinado, lá localmente com você. Você tem que comunicar o mais constantemente possível com aquele indivíduo. É o que eu prego para as pessoas que trabalham comigo, que é comunicação, comunicação, comunicação. Não deixem de se comunicar com o cliente. O cliente precisa saber. Não espere que o cliente venha para você perguntar como está o projeto. Seja aquele que vai dizer para o cliente como é que as coisas estão progredindo. Comunicação frequente. Comunicação, comunicação, comunicação. Eu não tenho como estressar isso o suficiente. É muito importante a comunicação. Eu gosto da comunicação visual. Eu gosto de ver as pessoas. Eu gosto de ver no olho, mesmo que seja pela internet. Eu gosto de falar. E-mail, a gente se comunica bem por e-mail. É rápido, mas muitas vezes alguma coisa empaca na comunicação e uma ligação rapidinha pelo Skype resolve tudo. Uma ligação de 5 minutos dá para resolver aquele negócio que vai e vem, vai e vem, vai e vem de e-mail. Então, comunicação é um elemento muito fundamental, na minha opinião. Paciência. Paciência, eu não posso... Eu não sou muito paciente, mas é algo que eu trabalho em mim bastante. Ter paciência, porque não é fácil desenvolver uma carreira remota, tanto como funcionário. Funcionário, eu diria que uma vez que você conseguiu um trabalho remoto, talvez as coisas fiquem um pouco mais fáceis. Não sei, não é a minha experiência, né? A minha experiência é como freela e como empreendedor remoto. Comunicação, paciência. Normalmente, você tem que imaginar o trabalho remoto como... Você tem que começar a engatinhar primeiro, a correr depois, a andar depois e a correr depois. Você não pode querer começar já correndo. A gente está numa sociedade, né? Muito de satisfação muito imediata, né? Do imediatismo, né? A gente quer resultado amanhã, a gente quer resultado o mais rápido possível, mas não dá pra pular fases, né? Não dá pra queimar etapas, né? Como uma criança
crescendo. Você tem que esperar aquele tempo, você tem que esperar o amadurecimento daquele indivíduo, né? O trabalho remoto também é da mesma forma. Você não pode esperar que no primeiro dia, no primeiro mês, no primeiro ano, que esteja tudo a mil maravilhas. Não pode. Você tem que ter paciência, plantar os frutos e esperar a colheita. O que mais? Aí você me pergunta, onde começar? Tudo muito bom, tudo muito bonito, é muito... Enfim, eu tenho um computador, eu tenho internet, eu acho que eu tenho alguns traços dessas personalidades que você... esses traços que você mencionou, mas onde é que a gente começa dessa, né? Onde é que eu começo? Por onde eu começo? E aí eu vou trazer para vocês estratégias a curto prazo, estratégias a longo prazo, né? Estratégias que você pode começar a implementar hoje ou amanhã, se você quiser. Estratégias que vão, né, levar algum tempo maior para vocês conseguirem implementar. A curto prazo, o que é que a gente tem aí? Você pode chegar amanhã e dizer, ó, vou começar a aplicar para trabalho. Vou começar a aplicar nesses sites de trabalho online, que eu acredito que algum de vocês já tenha ouvido falar que eles existem. Talvez não saibam exatamente quais são eles. Eu trago aqui 5 como sugestão. 3 deles são internacionais e 2 deles são brasileiros, né? O ProLancer é brasileiro, o 99 Freelance é brasileiro também. Na realidade, eu não os conhecia, eu conheci depois que eu decidi fazer essa apresentação, né? Fui convidado e comecei a pesquisar um pouco mais e ver o que é que tinha no Brasil desse tipo de site, né? Então, o Upwork é internacional, o Guru e o Freelancer são internacionais. Então, se você quer começar amanhã, cria um perfil nesses sites e começa a aplicar. Não tem ninguém, né, impedindo você fazer isso. E outro elemento que eu sugeriria, que vocês podem começar a fazer hoje ou a fazer amanhã, imediato, né, a curto prazo, é você trabalhar no seu perfil do LinkedIn. Não sei se vocês dão valor a essa rede, né? Eu não sei, como eu não tô aí localmente com vocês, eu não sei qual é o quão popular é esse tipo de rede aí pra vocês, né? Mas eu posso dizer o seguinte, o meu amigo Vladimir, na hora que ele ajeitou o perfil dele, que ele colocou algo bem elaborado, que ele colocou uma foto, coloque uma foto. Se você realmente quiser levar isso aqui a sério, coloca uma foto lá. Coloca uma foto e sorrindo, de preferência. Não coloca uma foto sisudo, não. Porque ninguém vai querer trabalhar com uma pessoa que não se mostra muito amigável, né? Então, coloca uma foto, faz um perfil legal, começa a colocar, mesmo que você não tenha você não tenha muita experiência profissional, mas coloca a sua experiência educacional, coloca algum projeto que você está fazendo na universidade, começa a alimentar o seu perfil, levem ele a sério, né? Porque eu posso dizer o seguinte, não tem ninguém que, nem como cliente, nem como contractor, né? Como freela que eu contrate, que eu não olhe primeiro para o perfil dele no LinkedIn. Não tem ninguém que eu fale que eu não olhe primeiro para o perfil dele, como é que tá o perfil dele no LinkedIn. Para ter um pouco para entender melhor quem é a pessoa, né? Qual a experiência da pessoa, o que é que ela fez, né? Pronto, então a primeira coisa que eu olho, e não sou eu não, tá? Muita gente, muitas empresas, a primeira coisa que elas vão fazer é olhar o seu perfil no LinkedIn. Tá? Então, eu recomendo isso aí demais. A longo prazo, vamos agora conversar um pouco mais sobre estratégias a longo prazo. Eu vou voltar ao se tornar um especialista, né? Então, isso aí é muito próximo da minha realidade, né? Eu decidi em 2010, na realidade, desde 2006 que eu venho trabalhando com essa tecnologia, e 2010 que eu comecei a atuar por conta própria, inicialmente, eu disse, olha, eu vou aceitar qualquer tipo de projeto, porque eu queria começar. Mas rapidamente eu concluí que, não, sabe de uma coisa? Eu sou bom nisso aqui. Eu conheço bem isso aqui, eu conheço bem o DNN. Eu vou me especializar nisso aqui, eu vou me promover em cima do DNN, em cima dessa tecnologia. Então, se tornar um especialista é muito importante. Eu não tenho como ressaltar o suficiente disso aqui, não sabe? Interagir em comunidades online. Para qualquer que seja a especialidade que vocês venham querer atuar, focar, vai ter alguma comunidade online que você vai poder interagir com pessoas que já estão na comunidade, já estão naquela área,
Quer seja pessoas que tenham mais experiência do que você, que tenham menos experiência com você. Pergunte, veja perguntas, responda, interaja, se comunique. Porque dessa forma você vai começar a criar um nome para você. Foi dessa forma que eu comecei também no DNN. Foi uma das maneiras. Eu comecei a publicar conteúdo, é algo que eu vou chegar já no segundo. E comecei a interagir com gente, quer seja no fórum do DNN, que é muito específico do DNN, quer seja no Twitter, quer seja no Facebook. Eu comecei a interagir com gente. E isso aí vai começar a te dar um nome. Sem me gabar, mas eu preciso exemplificar. Devido a essa interação e devido ao conteúdo que eu coloquei, hoje eu me tornei um MVP do DNN, né? O Most Valuable Professional, né? Do DNN. Tem 30 MVPs no mundo. Eu sou um dos 30. Então, por quê? Porque eu criei conteúdo ao redor do DNN, eu me interagi em comunidades. O que mais? Publicar conteúdo. Aí você vai dizer, putz, agora ele tá viajando total. Viajando total, porque quem sou eu para publicar conteúdo, né? Você se pergunta, quem sou eu? Na verdade, se vocês olharem por um segundo, se tiver mais algum professor aí, enfim, com mestrado, com doutorado, o fato deles terem... eles trabalham com conteúdo. De um ponto de vista um pouco diferente, muito mais estruturado e com muito mais envolvimento, mas é conteúdo. Eles publicam conteúdo. Eles fazem papers, né? Então, a mesma coisa é para quem quer se destacar na sua especialidade no mercado de trabalho. Você tem que colocar conteúdo, você tem que colocar a sua cara, a tapa. Você tem que colocar a sua cara para ser criticado. E é o seguinte, a primeira vez que eu publiquei um vídeo no DNN Hero, dá aquele frio na barriga, né? O que é que vão dizer? Né? Meus amigos, o que é que meus amigos vão dizer? O que é que aquele cara que sabe muito mais do que eu vai dizer, né? A gente fica se perguntando isso. Na realidade, ninguém se importa. Na realidade, ninguém tá nem aí. Você que tá se dando muito crédito pra achar que seus amigos vão ver o que é que você tá fazendo, que vai ser criticado. Ninguém... Só trazer pra realidade. Ninguém tá nem aí pra você. Ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem olhando pra você. Na realidade, e foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a colocar conteúdo. Agora, claro, pelo meu conteúdo tem um pouco de qualidade, né? Eu realmente me esforcei bastante, né? Todo dia, durante 2 anos, eu publicava um pequeno vídeo. Um vídeo de 5 a 10 minutos explicando algum aspecto do DNN. Publicava todo dia, né? Um pequeno vídeo. E aí as pessoas começaram a me encontrar, né? Eu publicava no YouTube, eu publicava no site, e começou a gente, né, a me fazer pergunta. Eu criei um fórum também no próprio site. Então eu comecei a me destacar pelo conteúdo. Mas eu não sou profissional. Em 2010, eu criei conteúdo em inglês. Eu só crio conteúdo em inglês. Mas já pensou um conteúdo falado com pessoa que não é nativo? Eu tenho um sotaque forte. Então, essa foi uma barreira também para mim. Porém, o conteúdo falado e visual é o conteúdo da minha escolha. Eu gosto desse tipo de conteúdo. Eu não sou muito de escrever. Escrita não é muito natural pra mim. Eu gosto do falar. Eu gosto de mostrar. Eu gosto dessa interação, né? Então essa foi a mídia que eu escolhi. Mas a mídia que você pode escolher pode ser diferente. Pode ser vídeo, pode ser áudio, pode ser um podcast, pode ser artigo, pode ser um blog, pode ser... Quantas coisas vão aparecer, quantas mídias diferentes vão aparecendo cada vez mais e mais, né? Pode ser numa rede social, você pode ter um site, tem muita possibilidade, mas o importante é dar sua cara a tapa, começar a publicar. Você não precisa ser um figurão, saber de tudo. Na verdade, ninguém vai nunca saber de tudo, mas você não precisa achar que sabe de tudo para começar a publicar. Veja o seguinte, você está publicando, você está mostrando conteúdo, né, dando conteúdo, educando para quem sabe menos do que você. Você tem aquela impressão que é aquele cara que sabe demais que vai ver e vai criticar. Não, deixa o cara que sabe demais de lado. Ele não tá nem aí para você. Você tá lá para educar e para mostrar e para compartilhar experiência, educação, conteúdo com quem sabe menos do que você. E quem sabe menos do que você vai encontrar, vai valorizar, vai achar importante, vai interagir, vai te dar um valor. E você vai... E com o passar do tempo, você vai se tornar uma autoridade naquela área. Novamente, eu sei que alguém aí tá pensando, poxa, esse cara tá viajando. Talvez eu esteja viajando, mas deu certo pra mim. Não tem por que não dar certo pra você. Só isso que eu quero deixar.
Inglês. Tô quase chegando aqui no final, eu acredito. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Mas a gente começou atrasado, tá? Então tô ainda. Tô no meu tempo aqui. Inglês. O que eu lanço pra vocês é a seguinte pergunta: por que se restringir só ao Brasil quando você pode ter aí o mundo o mundo como cliente, o mundo enfim, como oportunidade? Por que se restringir só ao Brasil? Então, para isso você precisa do inglês. Para explorar lá fora, você precisa do inglês. Eu não sei quão populares, eu ainda acho que é muito pequena essa coisa de trabalho remoto no Brasil, Então, o meu ponto é, por que se restringir só ao Brasil? Por quê? Por que não explorar as possibilidades aí fora, né? Você não precisa começar com o inglês perfeito, basta você começar com algum inglês. Claro, se você não quiser, se for algo que você não tem interesse, não queira, você pode começar só no Brasil, em sites de empresas que contratem trabalhadores remotos, em sites que tenham ofertas de trabalho, não só ofertas de trabalho, mas ofertas de projetos, em português mesmo, né? Mas eu lanço aí a questão por que você não pode explorar e ampliar seus horizontes e enfrentar inglês também, tá? É possível, normalmente, volto aqui ao meu amigo Thiago de Fortaleza, o inglês dele é inglês de escola, e ele se tornou melhor com o passar do tempo, com a necessidade. Não tem nada melhor do que a necessidade para você desenvolver uma habilidade, né? Eu vim para o Canadá, eu precisava desenvolver o inglês. Então, eu rapidamente consegui desenvolver para um nível que dava para me comunicar. Não tem nada melhor do que você se colocar numa situação que te obrigue a fazer aquela nova habilidade acontecer. Então, em inglês, eu vejo dessa forma. Você não precisa começar perfeito, mas basta ter o intuito de começar e é isso aí. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Isso aqui só para referência, não precisa fazer nenhuma anotação. Eu vou mostrar um slide um pouco mais na frente, onde você pode anotar o endereço e você vai poder baixar toda essa apresentação. Mas aqui vão os sites, né? Os dois primeiros são em português, sites do Brasil, e aí você vê o Upwork, o Guru e o Freelancer, que são sites internacionais, sites de trabalho. Aqui são uma série de artigos, uma série de blogs, todos em português, falando sobre trabalho remoto. Um blog que fala muito sobre trabalho remoto, também só focado em trabalho remoto, esse guia do trabalho remoto. Novamente, não precisa anotar nada, isso aqui vai estar disponível para baixar já está disponível e eu vou dar o link agora. Esse site que eu encontrei, muito interessante, ele mostra uma lista de empresas no Brasil que contratam funcionários remotos. Uma lista muito interessante, eu aconselho que se alguém tiver interesse, dá uma olhada, aplica, ninguém está te pedindo de aplicar. Claro, fica difícil para vocês, porque normalmente vocês estão ainda estudando. Se bem que nunca se sabe. Baixar, aí é onde se baixa essa apresentação, se vocês acharem interessante, importante, quiserem ter uma referência dos links, adesso.com/apresentação.pptx. Aí você pode encontrar o download. Eu vou passar também isso aqui para o professor Marcos, ele vai disponibilizar isso para vocês. Se alguém tiver interesse em perseguir esse tipo de oportunidade, quiser conversar. Só para ter uma ideia, outro dia eu passei 1h30 conversando com um garoto. Um garoto de 18 anos da Lituânia, que encontrou o meu site, queria informação sobre como trabalhar remoto. E esse cara tinha muita pergunta. Eu disse, sabe uma coisa? Vamos fazer um Skype. E aí eu fiz um Skype com ele, ele me perguntou por 1h30. Eu respondi tudo o que ele queria. Então, se eu disponibilizo esse tempo para eles, eu disponibilizo esse tempo para qualquer um de vocês que tem interesse em saber mais, em conhecer mais, em perguntar sobre essa coisa de trabalho remoto. Resumindo, chegando ao final aqui, trabalho remoto não é lenda, é viável, requer esforço, requer trabalho, que você pode aplicar estratégias para trabalhar em cima disso e que você deve ter uma especialidade, um foco, para se tornar o cara naquela área, né? Quero deixar um último aí pensamento só para vocês escolher. Ninguém vai chegar para você e vai dizer: ah, fulaninho, Carlinho, você é o cara que vai agora, você pode trabalhar remoto, tá, agora? Não, ninguém vai fazer isso para você. Você tem que se escolher. Se você quer fazer isso aí também, e não só isso, mas na vida como um todo. Na verdade, vocês são mais do que uma prova disso, né? Vocês se escolheram para estar aí fazendo esse curso, fazendo essa universidade. Então, você tem que escolher, você tem que se destacar, você tem que levantar o braço. Ninguém vai pegar você pela mão e vai mostrar o caminho, não, tá? Você tem que escolher.
É isso. Vou abrir para perguntas, se alguém tiver alguma coisa. Adelson, você tá me Tô escutando? escutando. Aqui é Davidson. Oi, Davidson. Eu vou abrir para as perguntas, beleza, cara? Beleza, beleza. Joia. Ó, eu vou. Beleza. Ó, eu vou abrir aqui para as perguntas, então. Alguém tem alguma pergunta? Então, eu só queria saber em relação à produtividade. Como ele compara a produtividade quando ele trabalhava em uma empresa, a depois quando ele passou a ser autônomo? Adelson, você conseguiu Consegui. escutar? Com relação à produtividade. Ótimo. Ok, a produtividade é um aspecto interessante, para não dizer muito interessante. Na realidade, eu não tenho estatística, eu não tenho dados para te passar exatamente qual é a produtividade de um funcionário na empresa e um funcionário remoto. Eu não tenho essa estatística, mas o que eu posso dizer é o seguinte. Na nossa área de tecnologia, né, é muito fácil você saber se a pessoa é produtiva ou não. É muito fácil, porque uma coisa que me questiona muito também, em cima desse, mais ou menos na mesma linha de raciocínio, é que, poxa, mas tá trabalhando remoto, será que a pessoa tá trabalhando mesmo? Será que a pessoa não tá assistindo televisão? Tá fazendo outra coisa? Mas pense no segundo. Para você definir que uma pessoa é produtiva ou não, é só se perguntar, ela tá entregando, na nossa área, eu tô me referindo bem na nossa área, ela tá entregando o que é necessário entregar no prazo que foi definido? Ela tá, sim ou não? Rapidamente, eu rapidamente consigo identificar se uma pessoa que trabalha remotamente é produtiva ou não, de acordo com o que ela produz. Então, como a produção é digital, eu posso ver rapidamente se ela está desenvolvendo aquele projeto da maneira que eu esperava que ela desenvolveria. Então, sinceramente falando, eu acredito que seja um ponto importante. Eu não tenho estatística, mas eu posso dizer o seguinte. Rapidamente você identifica se aquela pessoa dá para fazer o trabalho remoto ou não, pela produção. Se ela produz o que é esperado, ou se ela não produz, ou se ela realmente se distrai, não tem foco, né? Eu não tenho assim uma resposta para te dizer, não, olhe, tantos e na realidade eu tenho mais um aspecto interessante nesse ponto de produção, né? De produtividade, né? Que é, quando eu trabalho com alguém remoto, eu como de certa forma, como empregador, né, contratando alguém remotamente, sinceramente eu não quero saber se a pessoa trabalha de madrugada, de tarde, de noite, de pijama, na sala. Não interessa isso aí. Eu não quero saber. Eu quero saber se a pessoa está produzindo o que foi esperado, sim ou não. Sim, perfeito. Vamos continuar trabalhando. Não, por que não? O que está acontecendo? Você tem distrações ao seu redor? Você tem um ambiente que você pode se fechar e focar no trabalho? É isso basicamente. Eu não tenho informação, dados concretos, mas fica aí um pensamento com relação a isso. Você tem algum programa, aplicação, algum site que possa ajudar na produtividade que você usa? Você escutou? Eu perdi aí um pouco. Se existe algum site que ajude nessa produtividade, algum programa que ajude a organizar a produtividade. Ok, é um site programa. Okay, a primeira coisa que eu sugeriria é o seguinte, era ler um desses blogs que eu coloquei nas referências. Eu me deparei com esse blog que é só sobre trabalho remoto. Eu tenho certeza que eles tratam sobre isso. Novamente, eu tenho certeza que eles tratam sobre isso. A minha estratégia é tão básica que é quase irrelevante falar. Mas eu vou falar da minha estratégia, né? A minha estratégia é fechar a porta às 9 da manhã, sair para almoçar às 11h30, fechar de novo a 1h e sair para finalizar o trabalho às 5 horas da tarde. Basicamente é isso. Não tem... Claro, vão ter, talvez, assim, alguma estratégia específica, mas com o passar do tempo, você começa a se acostumar em realmente se dar horas, se dar limites, se dar locais de trabalho, né? Eu vou mencionar algo que
Se alguém quiser, eu posso passar um link para isso, mas é algo de produtividade que tem me ajudado bastante também, que eu tenho aplicado, tá com desde janeiro desse ano, chamado de Pomodoro, a técnica Pomodoro. Essa técnica Pomodoro, ela é muito simples. Basicamente, no início do dia, você define o que você quer fazer durante o dia, você define as suas tarefas, e você se dá intervalos de 25 minutos para focar numa tarefa, focar num projeto, numa tarefa. E na realidade isso veio de um professor italiano na década de 80 que estava com dificuldade de estudar melhor. Então eu me deparei com essa técnica em janeiro desse ano e eu uso demais. Então a coisa é muito simples. Você marca 25 minutos para você fazer uma coisa e uma coisa apenas. Quer seja um projeto, quer seja uma prova que você tem que estudar, quer seja um trabalho que você tem que fazer da universidade. Pode ser, você pode aplicar isso à universidade. E você só foca naquilo durante 25 minutos. E tira 5 minutos de break, de intervalo no final disso. Então, você tem meia hora onde 25 minutos você trabalha, 5 minutos você tira um break, e aí você faz isso durante o seu dia de trabalho. Novamente, procure se alguém tiver interesse, é chamado de a técnica Pomodoro. Pomodoro que é o tomate em italiano, tá? Técnica Pomodoro. Muito boa, mudou a minha maneira de trabalhar. Eu já era produtivo, eu sou muito mais produtivo com aplicando essa técnica. Se alguém quiser alguma referência, eu posso passar. Eu não tenho essa referência aqui na apresentação, mas eu posso passar. Pegue meu e-mail, me mande um e-mail, eu passo o link da técnica Pomodoro. Ajuda demais na disciplina, no foco e no seu trabalho no dia a dia. A penúltima pergunta. Com relação à parte do empreendedorismo, o mercado digital é um mercado que está crescendo, que assim, eu dei uma olhada por fora, e principalmente Estados Unidos, Canadá, são os lugares que já praticamente já está quase consolidado, assim, um monte de gente está correndo atrás. Aqui no Brasil ainda está começando essa parte, eu dei uma pesquisada, e a tendência seria natural muitas pessoas migrarem para a internet, principalmente com a internet das coisas e outros motivos. Na sua opinião, seria bom assim, a gente começar com qualquer coisa, independente se for um blog ou alguma coisa pessoal assim, que a gente queira colocar, só para a gente ter contato com essa área e depois começar a evoluir no modo de trabalho? Perfeito. Na realidade, é um ponto interessante que, mesmo que você não tenha interesse agora de começar um trabalho remoto, qualquer que seja a área, e você falou a internet das coisas, né? Qualquer que seja a área que você queira começar, se você não quer começar agora, mas você talvez seja, não, deixa eu me formar, deixa eu focar agora na universidade, e quando eu me formar, aí sim eu vou atrás de um trabalho remoto, aí sim eu vou tentar alguma coisa. Perfeito, aí esse seria o momento ideal para você começar a publicar, para você começar a aparecer, porque essa estratégia a longo prazo, você colhe muitos frutos nessa estratégia a longo prazo, mas é uma estratégia que precisa de longo prazo. Não dá pra vocês... E dá, porque, enfim, a gente faz acontecer em qualquer momento da vida. Mas se você tem a oportunidade e sabe que agora você não quer trabalhar remoto, mas você começa a produzir algum conteúdo, a escrever, a colocar sua cara, como eu disse, sua cara tapa, esse é um momento interessante que você tem aí 1 ou 2 anos à sua frente que você pode continuar produzindo conteúdo. Conteúdo é algo que só dá frutos com o passar do tempo. E aí você vai ter 2 anos de conteúdo, né, de publicação, de produção. No momento que você vai ao mercado tentar uma oportunidade remota, você já tem um histórico, né? Você já tem eu espero que você tenha interagido também em fóruns, tenha feito algumas outras coisas. Então você vai ter um histórico a ser, enfim, utilizado, sabe? Então eu acho que você pode começar a publicar. Na verdade, seria o ideal você publicar antes de ter necessidade. Porque na hora que você precisar, poxa, agora você tem essa bagagem, tem 2 anos de conteúdo, tá interagindo naquele fórum com aquele pessoal que você conhece, e agora, pronto, pessoal, tô disponível. Me formei, alguma oportunidade? E aí você tem um histórico. Então eu acho que seria super válido em qualquer momento da sua carreira, inclusive ainda estando na universidade, ainda achando que você não sabe de nada, né?
Você não sabe muito, né? Aderson, a última pergunta é quando é que você vai visitar aqui a gente, que todo mundo adorou sua palestra e eu quero que você escute os aplausos da plateia. Não sei se você percebeu, o auditório está lotado, né? O auditório lotado aqui. Tá certo. Eu agradeço demais. Na verdade, eu não sei se a câmera tá aparecendo vocês, eu não sei porque eu escondi a câmera, eu não queria ver ninguém. Mas é um prazer estar falando, enfim, tá falando com a minha gente, né? Eu sou daí, eu posso estar aqui, mas enfim, eu sou daí, eu vou em Fortaleza, e vou ao interior no Natal e Ano Novo, vou passar 3 semanas e certamente vou dar uma passagem. Eu já tenho um compromisso com o meu amigo Davidson e vou dar um pulo em Russas e vou para São João, vou passar talvez um final de semana ou uma semana em São João, na minha terrinha quente. Tá bom? Agradeço demais, pessoal. Agradeço demais mesmo. Muito, muito bom falar para vocês, tá? Adesso, muito obrigado. Obrigado, Marcos. Um abraço. Qualquer coisa, se alguém precisar de algum contato, vocês têm meu contato. Qualquer coisa, tô disponível. Abraço. Tchau.